Bom dia. Gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes nesse webinar sobre como escrever e publicar um artigo científico de alto impacto. Esse webinar faz parte da série de webinários da Euraccess sobre desenvolvimento de carreira. Meu nome é Charlotte, represento a iniciativa europeia Euraccess na América Latina e no Caribe, a partir do Rio de Janeiro, onde fica o nosso escritório. Agradeço a participação dos nossos dois palestrantes, o professor Valtenci Zuccoloto, da Universidade de São Paulo, e a professora Miriam Dupas-Humbinger, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Suas perguntas poderão ser compartilhadas depois das duas palestras, por escrito, na parte perguntas do GoToWebinar. Bem, o webinar vai ter duração de 1 hora, será gravado e colocado à sua disposição no site da Euraccess Brasil, assim como os slides dos palestrantes. Vocês podem ver na sua tela o link para acessar os mesmos. Antes de dar a palavra aos nossos convidados, eu gostaria de explicar por que esse webinar e por que essa série. Euraccess é uma iniciativa da Comissão Europeia promovendo e facilitando a mobilidade de pesquisadores e o desenvolvimento das suas carreiras. Quando um pesquisador, uma pesquisadora realiza um período de mobilidade, seja para doutorado, pós-doc, sabático, o que for, ela ou ele vão ganhar muito mais do que um conhecimento acadêmico adicional. Vão aprender, obviamente, uma nova língua, às vezes, desbravar um novo ambiente, vão encontrar colegas, muitas vezes não só do seu país de destino, mas de vários países. Com eles vão começar a trabalhar, criar confiança e provavelmente vão continuar trabalhando com eles e publicando a sua vida toda. É comprovado que artigos escritos em parceria com pesquisadores estrangeiros têm muito mais impacto do que aqueles escritos sem cooperação internacional. Por isso, nos pareceu muito relevante trazer pesquisadores brasileiros com conhecimento e didática nessa área para apresentar para vocês. Mas essa série de webinários é apenas uma das atividades da Euraccess. Vocês podem conversar conosco e pedir ajuda da Euraccess para tudo que tem a ver com mobilidade de pesquisadores. No portal da Euraccess, vocês podem buscar fomento, vagas de trabalho, principalmente na Europa, como pesquisadores. Vocês podem encontrar instituições de acolhimento, parceiros na Europa, mas também estamos aqui à disposição de vocês para explicar os editais da Comissão Europeia, fazer a promoção, estar certos que vocês estão sabendo dos editais, quando eles abrem, o que precisa para candidatar. Aconselho vocês visitarem o site da Euraccess no Brasil e as nossas mídias sociais também, que aparecem nas suas telas e que vocês vão receber os links depois desse webinar. Entrem em contato para tudo o que vocês querem conversar e organizar os seus projetos de mobilidade para a Europa. Agora eu gostaria de apresentar o professor Valtenci, enquanto ele vai compartilhar a sua tela. Valtenci Zuccoloto é professor no Instituto de Física de São Carlos, na Universidade de São Paulo. É presidente da Comissão do Portal de Escrita Científica da USP São Carlos e membro da Associação Brasileira de Editores Científicos, a ABEC. Desenvolveu e ministra anualmente um curso de pós-graduação em técnica de escrita científica em inglês, mas também desenvolveu cursos online e DVDs em escrita científica em português. O professor Zuccoloto é editor da série de livros Nanomedicine and Nanotoxicology, da Springer Nature. Professor Zuccoloto, a palavra é sua. Muito obrigado, Charlotte. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Charlotte, pelo convite. Agradeço ao Euraccess por essa iniciativa muito importante. Obrigado pelo convite. Obrigado, Daniel, pelo nosso apoio técnico. E agradeço também a professora Miriam por compartilhar nesse evento comigo, né? Muito bem, só um preâmbulo aqui antes da nossa apresentação. Há muito tempo que eu ministro esses cursos de escrita científica por todo o país, inclusive no exterior, e esses cursos são formatados, né, em vários modelos, desde 2 horas até 16 horas, 2 dias de imersão, por exemplo.
Então, o que a Charlotte e a Euraxis nos passou aqui hoje é um desafio bastante interessante. Em 20 minutos, eu gostaria de mostrar para vocês um pouco do universo das publicações e da escrita científica, né? E deixar a principal mensagem, que é fazer ciência de alto nível. Para os que tiverem interesse em se aprofundar um pouco mais nos temas, depois vai ser enviado para vocês os principais links aí dos cursos online, para que vocês possam fazer esses cursos com mais conforto e com mais tempo. Então, vamos lá. Charlotte já fez minha apresentação, sou professor no Instituto de Física da USP de São Carlos, né? E hoje a gente vai falar aqui dessa temática importante, que é escrita científica de alto impacto, certo? Então, esse é mais ou menos o outline da nossa apresentação. A gente vai falar sobre ciência de alto impacto, o papel das ideias e da criatividade na formação dos pesquisadores, não só na formação, mas também características importantes que vão acompanhá-lo por toda a vida acadêmica. Aí eu faço uma inversão do que eu faço geralmente nos meus cursos de escrita científica. Eu vou começar pelo final. Como o nosso tempo é muito curto, eu vou para o processo editorial, falar das publicações. Nós vamos nos colocar no papel de um editor da revista, o que o editor vai olhar para o seu artigo, certo? E aí a gente volta, então, para falar de estrutura. Hoje só temos tempo para falar de um aspecto da estrutura, que é como escrever um bom abstract. Eu tenho certeza que vocês vão ter essa habilidade no final desses 20 minutos. Não vamos falar nada de linguagem hoje, e depois a gente termina. Muito bem. Então, a mensagem mais importante dessa apresentação é a seguinte. Antes de qualquer artigo de alto impacto, certo? Temática hoje é produção científica, escrita de artigos científicos ou artigos de alto impacto, certo? Artigo de alto impacto é aquele artigo científico que tem relevância, que trouxe um avanço científico para a sua área, acima de tudo, seja em ciência básica ou aplicada ou em engenharia, e que tem o reconhecimento dos pares, através das citações nas revistas, certo? Então, esse é o nosso artigo de alto impacto, tá? Então, veja, a principal mensagem de hoje: não existe artigo de alto impacto sem antes existir ciência de alto impacto. Então, não adianta nada fazer ser o melhor escritor de artigos do mundo. Se a ciência que você fez não é importante, o seu artigo não é relevante. Então, nessa etapa de formação de pesquisadores, alunos de graduação, pós-graduação, ou professores mais jovens até, o que a gente precisa é desenvolver essa cultura, esse desejo de fazer ciência na fronteira do conhecimento das suas áreas. Ciência importante, relevante, não fazer mais do mesmo, ok? Então, essa é a primeira mensagem desse nosso curso. Esses nossos cursos, essas nossas palestras, geralmente começam com algumas perguntas, né? Por que a gente publica artigos científicos? Né? O que a gente publica dentro de um artigo científico? O que um artigo científico traz? Ou em que momento o pesquisador para de fazer a pesquisa para escrever o artigo? Tá? Hoje só dá tempo da gente responder a primeira pergunta, que é a mais importante. Essa primeira pergunta é a seguinte: por que publicamos artigos científicos? Certo? Então, veja, eu gostaria de discutir um pouco com vocês, né, o papel do artigo científico na vida de pesquisadores, na vida de um pesquisador, certo? Então, muita gente fala, né, a gente ouve por aí, pesquisador publica muito artigos, né? É só para rechear o currículo Lattes, por exemplo, ou é só para ganhar projetos e assim por diante. Tá? Alguma coisa mais no cerne dessa história toda, certo? Por que pesquisador e cientistas publicam artigos científicos? Esse é o ponto mais importante, certo? E é isso que eu gostaria de conversar um pouco com vocês agora, nesses próximos minutos. Para responder essa pergunta de por que a gente precisa publicar artigos científicos, vamos entender o que é a vida de um cientista, de um pesquisador. Então, a outra pergunta que segue é: o que cientistas fazem? Cientista é o profissional que faz ciência. Muito bem. O que é fazer ciência? Né? Há uma infinidade de abordagens, né? Inclusive filosóficas, para esse tema. Mas eu vou tentar ser o mais simples possível aqui. O que é fazer ciência? Então, o papel do cientista é usar um conjunto de procedimentos, né, atividades, sempre guiados pela lógica, a partir de uma pergunta, a partir de uma curiosidade ao redor do mundo que o cerca, né,
o cientista usa um arcabouço de procedimentos e atividades guiados pela lógica, isso é que é importante, que a gente vai chamar de método científico, para fazer avançar a fronteira do conhecimento. Esse é o papel do cientista. É o profissional que aplica um método científico para fazer avançar a fronteira do conhecimento naquela área. Certo? Muito bem. Uma vez avançada a fronteira do conhecimento, como que isso chega, né, efetivamente na área? Como que ocorre esse avanço efetivo na área? Porque se eu estou fazendo pesquisa dentro do meu laboratório com alunos lá de doutorado, pós-doutorados, a gente consegue um excelente resultado, um excelente avanço. Aquele resultado não necessariamente ainda é um avanço para a área. Eu preciso que esse avanço chegue até os meus pares, até a área, que a área tome conhecimento disso, né? Que aceite, que refute, que critique, mas que a área tome conhecimento disso. E no modelo que a gente vive hoje, atualmente, pode ser que mude, já foi diferente no passado, provavelmente vai ser diferente no futuro, mas hoje, o que faz esse resultado, esse grande resultado do meu grupo de pesquisa chegar para a área, é o veículo chamado Artigo Científico Internacional, certo? Então, o artigo científico é o veículo que leva o resultado importante do grupo de pesquisa até a área. Então, veja, é impossível desvincular a vida, a escrita científica da vida de pesquisadores. A nossa vida faz parte de buscar respostas, trazer avanços e publicar artigos, que é o veículo, né, que nós temos no modelo de hoje para levar os avanços para a nossa área. Certo? Então, veja, essa é a resposta para essa pergunta importante. Por que nós publicamos? Porque os avanços, o papel do pesquisador é trazer avanços para a área. E não se traz avanços para a área, lógico que pode ter algumas exceções, né? Se não houver artigos científicos internacionais. É claro que a gente tem que fazer as correlações por áreas. Existem áreas mais de humanas, ou áreas de pensamento, filosofia, teologia, onde talvez um livro tenha esse papel. Claro, pode ter. Ou um ensaio tem esse papel, né? Então, isso tudo tem que ser normalizado pelas áreas. Mas na grande maioria das áreas, mesmo nessas de humanas, existem sempre boas revistas científicas responsáveis por trazer o avanço científico. Certo? Então, veja, nós publicamos ideias, nós não publicamos resultados. Aí é que vem o potencial das ideias. Se a gente pensar num roadmap para o processo, né, de produção de conhecimento científico, tudo nasce de uma ideia, tudo nasce no intelecto. Essas ideias vão tomar forma física pela primeira vez no que a gente chama de projeto de pesquisa. Uma vez com um projeto de pesquisa em mãos, a gente vai implementar a pesquisa, e aí entram as disciplinas de metodologia científica. Cada área tem seu modus operandi, tem a maneira de fazer ciência, certo? Depois nós temos resultados, podem surgir novas ideias, esse processo pode ser retroalimentado, mas o importante é que a gente tenha, no final, um output. Né? É claro que nem toda grande ideia vai gerar um artigo científico. Lógico que não. Se fosse assim, a nossa vida seria muito mais simples e muito mais fácil. Por isso que são características importantes dos pesquisadores: a capacidade de ter ideias e a força de vontade. Testar essas ideias exaustivamente, certo? Então, é muito importante que a gente lembre disso. Muito bem. E termina essa primeira parte, né, esse preâmbulo de introdução à escrita, falando de algumas abordagens, né, que a gente tem utilizado de como ter boas ideias. Né? Então, veja, cientista é o pesquisador que vive de ideias. E para ter ideias, tem que ter criatividade. Então, é uma pena, né, perceber que em muitos dos nossos cursos de pós-graduação, se não todos, há pouquíssimas ferramentas ou disciplinas que tentam estimular a criatividade dos nossos pós-graduandos. É uma pena. A gente tenta reverter isso com esses nossos cursos, tá? Porque para ter boas ideias, tem que ser criativo, tem que ser curioso. O cientista é aquele ser curioso, que vive investigando, fazendo perguntas. Esse é um bom cientista, certo? Mas vamos tentar aqui alguns conceitos. Primeiro, para ter boas ideias, tem que conhecer sua área de pesquisa. Não tem como conhecer ter uma ideia interessante na sua área se você não conhece a sua área. Então, você tem que conhecer quem são os players, quem são os principais pesquisadores, cientistas, conhecer pessoas. Você tem que conhecer quais são as principais revistas científicas, as mais importantes na sua área. Tá? Você tem que participar sempre que possível de conferências, congressos e assim por diante. Outra coisa, não dá para ficar alienado da literatura. Você tem que manter na sua cabeça um mapa
de onde está a fronteira do conhecimento na sua área. E a única maneira de conseguir isso é através de revisões bibliográficas, revisões sistemáticas. Então, busque por artigo, certo? Isso é muito importante. Né? Pelo menos a cada 30, 40 dias, faça revisões bibliográficas. É muito rápido hoje em dia, certo? Tenha acesso a esses artigos, mas o mais importante, leia-os. Tá? Não precisa ler o artigo inteiro, todo o artigo, mas veja quem são os pesquisadores, o que eles estão trazendo para a área de contribuição. Isso te ajuda a ter um mapa na sua cabeça. Mas nada disso também importa se você não fizer a sua parte. Estude, faça perguntas, pergunte para o seu orientador, supervisor, certo? Tenha ideias e as teste. Isso é muito importante, tá bom? Muito bem. Falamos um pouco até essa metade do seminário, falamos um pouco de ciência de maneira geral. O que é ciência de alto nível, né? E agora a gente começa a falar de escrita científica. Eu gostaria de trazer para vocês as principais características desse gênero textual da escrita científica. Então, da mesma maneira que existe romance, ficção, poesia, existe a escrita científica, que tem suas características próprias. Né? Conhecer essas características é muito importante e nos facilita muito no momento da escrita. Primeira característica importante, a audiência. É um gênero no qual eu tenho que me preocupar com quem vai ler meu artigo. Um poeta escreve sua poesia, um romancista faz seu romance, e dificilmente ele vai mudar a maneira de escrever preocupado com quem vai ler. Né? Na escrita científica, não. Eu tenho que saber para qual audiência eu vou escrever. Se é para uma revista mais específica sobre aquele tema, uma revista mais ampla. E eu tenho que atingir essas diferentes audiências. Um aspecto fundamental do texto científico é clareza e concisão. Então, embora existam algumas áreas, humanas, por exemplo, ou sociais, concisão não é tão importante quanto em outras áreas. Eles estão acostumados com textos mais longos, e não há nada de errado nisso. Quem manda é a área, certo? E a gente tem que respeitar as particularidades de cada área, tá? Mas, de maneira geral, clareza faz parte do texto científico. É diferente de um romance onde o autor pode passar páginas e páginas de um livro descrevendo um detalhe de um abajur, de um lustre e assim por diante. Não, na escrita científica, a mensagem científica tem que ser transformada em texto de maneira que chegue muito rapidamente aos olhos do leitor. Né? Isso que a gente chama de clareza. E se a gente fizer isso com o menor número de palavras, melhor ainda. Outras duas características importantes. É um texto literário onde eu sou obrigado a citar outros autores, certo? Nenhum poeta cita outro poeta, a princípio. Mas aqui a gente tem toda a ideia, toda a mensagem científica, todo o conhecimento científico anterior, né, tem que ser, de certa forma, mostrado no artigo científico. Esse é o processo de citação e referenciamento. E é um texto que não tem espaço para suspense, certo? Então, ao contrário de um livro de suspense, onde alguém morre na primeira página e você só sabe quem matou na última, na escrita científica, na primeira chance que você tiver, deixe claro para o público, para o leitor, qual o grande avanço que você está trazendo. E lembre-se, hein? Hoje não dá tempo de falar, mas já vou dar uma dica aqui. Essa primeira oportunidade de trazer o grande resultado do seu grupo de pesquisa, pode ser no título do artigo científico, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente inverte esses minutos finais. Vamos para o final do curso. Né? O processo editorial. Suponha que você escreveu um artigo científico. O artigo está pronto. O que acontece agora? Né? Então eu vou me basear nesse processo de submissão, certo? Você já submeteu o artigo científico. A gente vai entender como é o processo todo de avaliação do artigo científico, nos colocar no papel do editor, então eu volto para a escrita científica, para mostrar como a escrita científica pode ajudar muito a evitar a rejeição automática do seu artigo científico, pelo menos com um aspecto hoje que é o abstract. Então, esse é mais ou menos o processo da maioria das revistas, né, o processo editorial. O autor submete o artigo para o editor-chefe, ou que o editor-chefe repassa para o editor associado. O editor associado é que vai tomar as decisões na maioria das vezes. Depende da política editorial, mas na maioria das vezes é assim. Bom, uma vez que o artigo chegou na mão do editor associado, ele tem três opções. Ele pode aceitar como está, não é impossível, mas é muito pouco provável que isso aconteça. Ele pode rejeitar automaticamente, isso tem acontecido muito devido à grande competitividade das revistas, ou ele pode submeter para referir. Né? Supondo que ele ache bons referis para dar um parecer, né? Os referis têm 4 possibilidades de decisão, de maneira geral. Ou ele aceita como está, ou ele nega, rejeita. Né? Accept as it is, ou reject outright, são os termos. Ou ele aceita condicionado a pequenas ou grandes revisões. Muito bem, certo? Se ele aceitar, ótimo. Se ele negar, não é ótimo, mas também não precisa se preocupar muito. Né? Tente outra revista. E se ele aceitar agora com pequenas correções, isso é comunicado ao editor novamente.
o editor tem que tomar uma outra decisão, porque pode ser que um referido tenha negado, um referido tenha aceitado, certo? Então, o editor vai tomar outra decisão. Ou ele aceita, ou ele nega, ou ele pede que você siga as recomendações dos referidos. Isso é comunicado ao autor. O autor, então, vai agora, se aceitou, ótimo, se negou, não há o que fazer, mas se o editor pediu para que você aceite, faça as recomendações, né, responda às dúvidas e as sugestões dos referidos, você vai, então, agora revisar seu manuscrito, devolver para o editor e o processo começa e pode, né, a gente pode ter esse processo quantas vezes forem necessárias. Esse é mais ou menos o processo editorial hoje em dia. Essa primeira parte aqui, ó, é lógico que o que manda aqui, para que a principal característica do seu artigo ser aceito, é a qualidade científica. Mas a escrita científica tem um papel fundamental nessa primeira análise, certo? Então, vamos colocar no papel do editor. O que o editor lê quando chega o manuscrito para ele? Bom, não há regra. O que há é o nosso bom senso e um pouco de experiência. Eu tenho trabalhado como editor de algumas revistas. Então, veja, a gente vai ler a cover letter. Então, nos nossos cursos eu falo de como escrever uma boa cover letter, que é a carta de encaminhamento. O editor vai ver título, quem são os autores, o abstract, qualidade das figuras e assim por diante, certo? Então, num curso de escrita científica, a gente vai aprender a otimizar a performance de cada uma dessas sessões aqui da cover letter, tá? Então, isso é muito importante. Hoje só dá tempo para a gente falar de um abstract. É isso que eu gostaria de terminar agora falando com vocês. O que é um bom abstract? Então, muitas vezes pode ser difícil escrever um abstract. E é mesmo, tá? Para aqueles que não sabem o que é um bom abstract, para aqueles que não têm nenhuma ideia sobre a estrutura de um bom abstract. E é isso que eu espero diminuir, tá? Pelo menos, né? Essa dificuldade em escrever um bom abstract nesses próximos minutos. Então, veja, essa estrutura de um artigo científico, né? Então dá para a gente perceber aqui que o artigo científico é um documento separado por partes, assim por diante. Nos cursos completos a gente aborda toda a parte de linguagem, toda a parte de escrita, estrutura, mas hoje a gente consegue falar de um abstract. Um abstract completo, pessoal, ele deveria conter 6 partes: contextualização, gap, propósito, metodologia, resultados e conclusões. Então, veja, um abstract é um parágrafo, né? 150, 200 palavras. Então, cada uma dessas sessões aqui que eu estou propondo, que nós estamos propondo, na verdade é o que está na literatura, isso não é criação nossa, né? Deve ser composta por algumas frases, certo? Vamos entender o que são cada uma dessas partes. Então, não é que todo bom abstract tem que trazer todas essas partes, mas principalmente para quem está iniciando, é muito recomendável que ele aprenda a escrever um abstract completo. Depois ele pode fazer alterações. Lembrando que tem 2 partes que devem aparecer sempre: propósito e resultados, senão não é mais um abstract, certo? Então vamos lá. Vamos para a literatura, ninguém precisa ler esse artigo, é um artigo de uma revista Nature Materials, muito bom. Mas quando a gente faz o que a gente chama de classificação, né, ou categorização das frases, a gente pode ver que um abstract como esse contém aquele modelo, né? A gente pode separar frase por frase, a gente percebe aqui, eu tenho uma parte de contextualização, onde o autor fala qual é a grande área onde o trabalho está inserido e qual a importância da grande área. Depois tem um gap, né? O que falta nessa área, o que tem que ser melhor detalhado, o que tem que ser otimizado, ou seja, a lacuna. Depois o propósito, o que ele fez e que ele está trazendo nesse artigo. Metodologia, muito rapidamente, resultados, traga aqui seus principais resultados. E uma conclusão. Por exemplo, como que seu trabalho contribui para a grande área. Então, veja, contextualização, gap, proposta, metodologia, resultados e conclusões, certo? É o suficiente para a gente ter um bom abstract, tá bom? Muito bem, termino então falando, né, muita gente me pergunta por onde começar a escrever um artigo científico. Eu sempre sugiro, isso é uma sugestão, comece pela parte mais difícil, resultados e discussões. Depois vai para as conclusões. Aí vai escrever a introdução. Você já sabe o que vai aparecer à frente. Você escreve uma introdução dirigida. Depois você vai para a parte experimental, abstract e deixa o título para o final. Certo? Muito bem. Não posso terminar essa nossa conversa sem falar de plágio. Não existe copy-paste de texto, pessoal. Toda ideia, inclusive sua, que já foi publicada, que vem para o seu artigo científico, deve ser trazida como uma ideia, escrita com suas próprias palavras e feita a referência aos autores originais daquela ideia, certo? Então, cuidado com o plágio de texto, tá bom? Bom, termino então fazendo aqui, deixando alguns links, né? Esse é o site do nosso novo curso de escrita científica, ele está em zucascrita.com, ele traz todas
os cursos separados por grandes áreas, todas as apostilas separadas por grandes áreas. O curso tem 8 módulos, a gente fala então de gênero literário, depois uma seção de estrutura, todas as sessões de um artigo científico, depois a parte de linguagem, e no final a parte de submissão, a parte de editoração científica, tá bom? Nós temos também um Facebook associado ao curso, tá? Tenho trabalhado como editor de algumas revistas. Gostaria de convidá-los a acessar o nosso portal da escrita científica na USP de São Carlos. Tá? Esse portal é responsável, entre outras coisas, por promover eventos como Escola de Pesquisadores, onde todo ano a gente tem esse evento na USP de São Carlos, certo? Vale bastante a pena, a gente fala de projetos, escrita de artigos científicos e editoração, tá bom? Agradeço a oportunidade e até a próxima. Né? Foi um prazer. Muito obrigada e parabéns por ter conseguido resumir em apenas 20 minutos e dar uma ideia desse tema tão importante. Eu gostaria de introduzir a nossa próxima palestrante, a professora Miriam Dupas-Humbinger, que é professora titular da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Em 2018 e 2019, a professora Miriam fez parte da lista dos pesquisadores mais citados do mundo na área de Agricultural Sciences, a lista que é editada e organizada pela Web of Science e Clarivates Analytics. É atualmente editora associada da revista Innovative Food Science and Emerging Technologies, da Elsevier, e da revista Frontiers in Sustainable Food System. Professora Miriam. Obrigada, Charlotte, pela apresentação, muito agradecida pelo convite, agradeço você, o Daniel, pelo suporte, ao Valtencir, que me faz companhia aqui. Eu vou passar, então, para a minha apresentação, que vai ser, eu acho que vai ser um pouquinho mais rápida que a do Valtencir, e eu posso me atrapalhar um pouquinho a hora que eu for mostrar a minha tela, tá? Mas vamos tentar. Vocês me avisam se tiver algum problema. Então, mostrar a minha tela. Está aparecendo para vocês? A tela dela ainda não foi, agora está em tela cheia, está aparecendo. Tá ótimo, então. Bom, então, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou professora da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. Vou falar, o Valtencir já fez uma excelente introdução ao tema. Vou falar para vocês, quer dizer, algumas das minhas opiniões, não só de como escrever artigos científicos de alto impacto, mas também de como tentar conseguir ser bem-sucedido na tarefa de publicá-los. Eu queria dizer que algumas das coisas que eu vou falar aqui, elas são relativas à minha área de conhecimento, que é ciência e tecnologia de alimentos, nem sempre isso vai se aplicar para as outras áreas do conhecimento, mas, enfim, a gente tenta dar um panorama, né? E para essas áreas que são mais das ciências duras ou ciências exatas e tecnológicas. Claro que nem tudo que eu vou falar aqui é verdadeiro para todas as áreas. Na área de humanas, eu imagino que seja muito diferente, mas, enfim, vamos lá. Então, bom, eu fiz uma agenda aqui, né, do que eu pretendo falar, tipos de artigos científicos, ferramentas, vou falar um pouco do público-alvo, como responder aos revisores, escolha das revistas, pré-print, autoria e coautoria. Deixa eu pegar a ponteira laser aqui. Bom, aqui é uma apresentação só da minha faculdade que está aqui, e do campus da Unicamp visto de cima à noite, que é uma imagem bastante bonita. A gente fica em Campinas, no estado de São Paulo. O Valtencir já falou um pouquinho sobre o que é um artigo de alto impacto, ou o que a gente precisa fazer para escrever em ciência de alto impacto,
mas eu vou falar um pouquinho da definição do fator de impacto, que é o método usado para qualificar as revistas científicas com base no número de citações que ela recebe. E a gente tem na web o Journal Citation Reports, que é uma base que avalia os periódicos indexados que são publicados na Web of Science. O fator de impacto normalmente é calculado, é o número de citações dos artigos recebidos no ano em que ele está sendo calculado, dividido pelo número de artigos publicados por aquela revista nos 2 anos anteriores. Vocês podem achar mais definições na internet, então, com isso, é calculado o índice de impacto das revistas. Existem, nessa área de química, engenharia, biologia, etc., 3 tipos de artigos científicos. Eu vou falar mais especificamente sobre um deles, né, que existe o Review Paper, que é um artigo de revisão, o Research Paper e a Short Communication, que é um sistema muito usado pela Nature, por exemplo, que é quando eu quero fazer comunicações rápidas de descobertas na ciência em artigos não tão compridos, não tão longos. E eu vou falar basicamente do Research Paper, mas posso depois responder algumas dúvidas relativas ao resto. Todos esses artigos científicos, antes de serem aceitos para serem publicados, eles se chamam manuscritos, manuscript em inglês, tá? Então, o Walter já falou um pouco sobre o assunto, mas como que eu idealizo um artigo científico, né? Quer dizer, depois que eu realizo a pesquisa, depois que eu decido fazer uma pesquisa de alto impacto, que eu obtenho alguns resultados, ou alguns bons resultados, eu decido escrever o artigo. Então, eu vou idealizar o meu artigo. O que eu faço primeiro? Primeiro, eu faço um roteiro sobre o que vai ser tratado no artigo e tento itemizar aquilo de uma maneira que o pensamento fique o mais racional possível. E, claro, começo a escrever o artigo. Eu prefiro, por exemplo, escrever por material e métodos e depois resultados e discussão. Eu não uso a mesma sequência que o Walter indica, mas, de fato, eu acho que é mais fácil escrever sobre aquilo que a gente fez primeiro, para depois escrever introdução, resumo, conclusões, etc. O que eu preciso para escrever um artigo de alto impacto que vá ser bem aceito nas revistas internacionais? Eu tenho que ter um nível mínimo de inglês e tenho que saber falar e escrever em inglês. Se eu não souber, eu posso escrever em português e pagar para ser feita uma versão, uma correção ou uma tradução. O que me ajuda a escrever bem? Ler muito. Ler todo tipo de livro. Romance, ficção científica, artigos científicos. Se eu leio muito, eu sou uma pessoa que tem um vocabulário muito grande, maior do que o normal das pessoas, e com isso eu consigo ter mais facilidade na hora de expressar as minhas ideias. Ler coisa de rede social não vale muito, tá? É interessante, mas eu acho que não dá a formação para escrever um bom artigo científico. Ler outros artigos científicos também me ajuda a escrever bem. Tem uma outra dica, né, para escrever artigos científicos, que é usar softwares ou programas que auxiliam na escrita do manuscrito. E aqui eu fui pedir ajuda para os meus alunos, porque eu tenho familiaridade apenas com poucos, e eles me apresentaram inúmeras sugestões que eu já passo para vocês na página seguinte. Então, aqui eu fiz o que os meus alunos me indicaram, né, ou me disseram que é legal usar para escrever, o que ajuda a escrever um artigo científico que fica mais redondinho, mais bem escrito, mais apresentável. Então, texto é o Word. O Graphical Abstract, que agora é uma parte
em geral, interessante dos artigos, eles fazem ou em PowerPoint, ou em Escape, ou em Blender 2.8, são todos pacotes grátis que vocês encontram na internet. As figuras é Excel, Origin e Sigmaplot. As referências tem o Mendeley, o EndNote e o Zotero. Também são pacotes grátis abertos na internet. A maioria dos meus alunos prefere o Mendeley. Para fazer a revisão de inglês, tem um app que chama Grammarly, que tem uma versão basiquinha que é grátis, mas se vocês se juntarem e pagarem em grupo, 10, 15 pessoas, não sai muito caro e todo mundo pode usar. E ele aparentemente apresenta soluções bastante interessantes de escrita em inglês. Uma das minhas alunas me disse que eu não podia deixar de falar nisso, que é o uso da inteligência artificial para busca de informações no próprio banco dos artigos que eu estou usando para escrever o paper. Eu deixo aqui o endereço. É claro que vocês têm que aprender a mexer em pacotes estatísticos e trabalhar bem os dados de vocês, principalmente se vocês forem de áreas como matemática, engenharia, engenharia, ciência e tecnologia de alimentos. Então, aqui estão algumas informações que podem ajudar. Quem que é o público-alvo dos artigos científicos? O Valtencir já falou um pouco sobre isso, mas, normalmente, se eu estou escrevendo para uma revista especializada, quem vai ler meus artigos são estudantes e pesquisadores que trabalham na mesma área ou em área correlata de pesquisa, profissionais de empresa que trabalham em P&D, e hoje, com a história do coronavírus, a gente vê um pouco mais de pessoas leigas se interessando por ler artigos científicos, mas não é o usual. O usual é um público especializado que milita ou trabalha na mesma área. Então, é para eles, normalmente, é para os meus pares, que eu vou escrever o artigo científico. Tentando falar um pouco da estratégia para eu aumentar o meu grau de sucesso, porque como o Valtencir já explicou, em muitas revistas, muitos artigos acabam sendo rejeitados logo de cara, eu pus aqui algumas ideias que eu sugiro a hora que vocês estiverem escrevendo a introdução, a hora que vocês estiverem escrevendo a cover letter e a hora que vocês estiverem escrevendo também o resumo. A maioria dessas sugestões é para a introdução. Eu tenho que apresentar a relevância tecnológica, ambiental e econômica daquele trabalho que eu estou fazendo no panorama nacional e internacional. Quais são as lacunas ou gaps que existem na literatura ou que existem naquela área ou naquela linha ou naquele tema de pesquisa? Qual que é a relevância dos resultados obtidos que eu estou mostrando no artigo para a área? Eu tenho que ter um cuidado grande para preparar os highlights do artigo. Aqui nós chegamos no que foi tratado na palestra anterior. Eu tenho que escrever um bom resumo. Se o meu resumo é impactante, o editor vai se interessar pelo trabalho e, consequentemente, ele vai ter uma opinião positiva para mandar e escolher os revisores ou os referees. Eu tenho que fazer uma boa defesa do trabalho na cover letter que eu mando para a revista. E uma coisa que eu tenho que ter muito é perseverança, não desanimar nunca. E tenho que ter velocidade de ação. Quanto mais rápido eu for para responder aquilo que foi criticado ou para publicar os resultados que eu obtive, maiores são as minhas chances de sucesso, porque mais inédito ou menos chances de ter trabalhos parecidos tem na literatura. O que os editores querem, né? Eu trabalho como editora, o que a gente quer, o que a gente espera? Eu fiz aqui um apanhado na minha área, né? Na minha área de atuação. Claro que em outras áreas deve haver outros desejos do editor, mas o principal que a gente procura é o ineditismo, ou seja, quanto mais inédito, quanto mais ousada, quanto mais
eu estiver apresentando para resolver um problema numa área de pesquisa, mais novidade eu estiver apresentando, maiores são as chances de que meu trabalho seja aceito. Na nossa área, a área de alimentos, ciência e tecnologia de alimentos, a gente busca matérias-primas inovadoras, métodos modernos ou emergentes, processos alternativos ou inovadores e artigos bem escritos. Um artigo bem escrito ajuda muito a convencer o editor da revista a mandar aquele meu trabalho para frente para ser avaliado pelos referes da área. Claro que ele não pode ser sobre coisas já muito pesquisadas. Como que eu escolho as revistas na qual eu vou submeter os artigos, né? Normalmente eu já conheço, eu faço uma série de... Eu faço uma revisão bibliográfica, devo fazer uma revisão bibliográfica constante. Eu conheço as principais revistas que me interessam e que são de alto impacto na minha área de atuação. Mas uma sugestão que eu dou, né, para vocês escolherem as revistas nas quais vocês vão publicar, primeiro é conversar com um orientador para ver o que ele e ela sugere. Ter um bom orientador que seja conhecido naquela área de pesquisa, que mantenha contatos internacionais, que tenha relações fluidas com vários pesquisadores na área, vai ajudar muito vocês, porque ele vai saber orientar bastante nesse sentido. Agora, se ele não souber, eu tenho outras formas de encontrar os jornais em que eu vou publicar o artigo. Uma outra ideia é fazendo uma busca na literatura. Eu vou nas revistas que eu estou acostumada a usar e vejo em qual delas eu gostaria de publicar. Porém, as principais editoras de artigos científicos que não são open, né? Algumas já têm alguns jornais que são open access. Essas editoras, elas têm plataformas que me ajudam a selecionar a revista. Eu coloquei aqui como que eu faço para achar os journals, né, ou as revistas em que publicar, da Elsevier, da Wiley e da Springer. E eu vou mostrar para vocês, eu ia entrar no site online, mas eu acabei fazendo uma transparência, vou mostrar para vocês como é que eu faria uma busca num Journal Finder. Eu escolhi a plataforma da Elsevier, que é a que eu estou mais acostumada a usar, tá? Então, no próximo artigo, não é exatamente essa carinha que ele tem quando está online, mas como é que eu faço para encontrar sugestões de revistas em que eu vou publicar? Eu entro aqui com o título do meu artigo tem que estar pronto, né? A hora que eu for procurar as revistas para publicar. Eu entro com o título do meu artigo, o abstract, algumas palavras-chave relevantes e entro com o campo de pesquisa. Então, se é ciência e tecnologia de alimentos, eu acho que na Elsevier eu vou achar Agricultural Science ou Life Sciences, enfim, são as revistas que são relacionadas a essa área. E aí ele vai me dar uma lista de sugestões de revistas em que eu posso publicar aquele artigo. Não só vai dar a lista, como vai contar qual que é a porcentagem de rejeição que aquela revista tem, quanto tempo demora para ser publicado, do total de artigos que eles recebem, por exemplo, 70% é rejeitado, 30% vai para revisão, enfim, eu tenho todas as informações que são necessárias. Aí tem algumas perguntinhas que a Charlotte me sugeriu e que meus alunos também me fazem, que eu resolvi colocar aqui para vocês. Quem submete o artigo? Normalmente o primeiro autor. Na nossa área, na minha área, quem que é o primeiro autor? É o aluno que trabalhou, desenvolveu a pesquisa e escreveu o manuscrito, tá? O pesquisador principal ou orientador, ele deve
assinar, e claro, ler e está de acordo com a cover letter. Ele vai prestar um serviço muito grande. Primeiro ele vai corrigir o artigo, ele vai prestar um serviço muito grande, ajudando a escrever a cover letter, falando quais são os pontos importantes. No momento da submissão do artigo, todos os autores devem ter lido, concordado e feito uma contribuição para a execução daquele artigo. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre esse assunto, se der tempo. Algumas revistas, na verdade agora eu acho que todas, eu escrevi errado aqui, não é artigos, algumas revistas, pedem a relação de contribuição de cada autor naquele manuscrito, naquele trabalho que a gente está tentando publicar. Bom, supondo que vocês submeteram um artigo, ele passou pelo editor associado, que nem sempre é uma coisa que acontece, foi para a revisão dos pares ou para os referees. O que acontece? Se meu artigo foi aceito com major revision ou minor revision, eu vou ter que enviar esse artigo depois de novo, corrigido, para as revistas. E o que eu tenho que ter de cuidado no momento que eu faço isso? Eu tenho que escrever uma carta muito educada de resposta aos revisores. Por mais que eu ache que o revisor foi injusto, que ele foi grosseiro comigo, que ele me tratou mal, eu tenho que responder educadamente para ele. E, de preferência, eu tenho que responder todos os pontos que ele levanta. Se eu não alterar o trabalho com os pontos que ele levanta, eu tenho que justificar muito bem por que eu estou fazendo aqui. A outra coisa que vai facilitar muito a aceitação do trabalho quando ele receber o Major Revision, o Minor Revision, eu tenho que corrigir tudo o que os editores pedem na revisão. E um outro ponto é, eu tenho que enviar um artigo, o novo arquivo, né, do manuscrito, com as partes corrigidas em cor diferente do restante do manuscrito. Por que eu coloquei esse slide aqui? Porque muitos colegas meus ainda, jovens em início de carreira, não sabem fazer isso. Eu trabalho numa revista brasileira também, como editora, e tem pessoas que apresentam só o artigo corrigido sem fazer uma cartinha de resposta para os revisores. Eu agora comecei a devolver para eles aprenderem a escrever a cartinha de resposta. É muito importante conhecer, digamos, toda a etiqueta do processo de resposta aos revisores. Um outro assunto que eu acho importante falar é sobre as revistas Open Access. Há várias revistas Open Access. Na década passada, né, até 2010, houve muitas revistas Open Access consideradas predatórias, ou seja, você pagando, o seu artigo era publicado sem ser revisado pelos pares, o que é muito ruim. Então, houve uma crítica muito grande às Open Access. Hoje, eu acho que esse problema já foi resolvido. Há revistas Open Access muito sérias. Agora, o problema de publicar em revistas Open Access é que elas cobram, e elas cobram muito caro. Então, aqui no Brasil, a gente tem um certo problema para pagar as revistas Open Access, porque nossos projetos, principalmente os que são subsidiados por FAPESP e CNPq, não dão dinheiro ou poucas vezes autorizam o pagamento da publicação de artigos. De toda forma, eu coloquei aqui uma referência que está aqui do lado, que é a mudança da paisagem, né, da publicação científica. Eu acho que vale a pena ler. É um artigo de 2 páginas, está publicado no Journal of Histotechnology, que é da Taylor e Francis, e ele explica um pouco sobre as revistas Open Access, sobre o movimento que ocorreu para melhorar a credibilidade e a confiabilidade delas, e fala um pouco do Sistema S, que é uma organização da União Europeia no sentido de tentar
fazer com que os cientistas passem a publicar em revistas de acesso aberto. A FAPESP, no estado de São Paulo, também começa a cobrar dos seus pesquisadores, daqueles para os quais ela financia projeto, a publicação em revistas Open Access. Por fim, uma coisa que eu queria falar para vocês, porque eu conversei com alguns colegas meus de departamento, é sobre os pré-prints, que ainda não são muito usados na minha área, mas que na área de física, matemática, biologia, engenharia molecular e biotecnologia estão bastante na moda atualmente. O que é um preprint? É um manuscrito que sai primeiro numa plataforma e depois na revista em que eu mandei para publicar, se ele for aceito. Eu tenho várias plataformas para preprints, eu listei aqui. A mais usada na área de biológicas é essa BioRX aqui. Essa aqui é na área de ciências sociais e essa é na área de matemática, estatística, acho que é algo assim. Qual que é a vantagem do preprint? A comunidade científica tem acesso ao trabalho muito antes dele ser publicado na revista. Qual que é o cuidado que eu tenho que ter com o pré-print? O conteúdo não foi revisado ainda pelos pares. Então, o julgamento fica totalmente ao critério do leitor. Mas as revistas já estão aceitando os pré-prints, a maioria delas aceita, as del Elsevier agora tem uma política definida de pré-print, e ela não considera que é um plágio, por exemplo, você ter o artigo publicado na plataforma de pré-print e depois o artigo sair publicado na revista. A vantagem é que a comunidade científica já começa a opinar sobre o seu artigo muito antes dele ser aceito. Aí, por último, eu queria falar um pouco, muito pouco, porque eu não sei se eu tenho tempo, não tenho tempo, sobre a autoria do trabalho e sobre ética na pesquisa. Vocês estão vendo aqui um povo com vários braços. Eu queria falar, porque assim, eu acho importante tocar nesse assunto. Existem alguns grupos, eu conheço no Brasil, não conheço fora do Brasil, porque não tenho esse conhecimento, que fazem um pool de pesquisadores e aquele pool de pesquisador participa da autoria do trabalho, mesmo que não tenha trabalhado na pesquisa. Isso, ao meu ver, fere os princípios de ética na pesquisa, que quando eu apresento um trabalho para ser publicado, todos os autores que estão ali naquele artigo têm que ter dado uma clara contribuição ao desenvolvimento do artigo. Então, é isso que eu queria falar sobre. Eu teria muito mais para falar no tema, eu não tenho tempo, mas, assim, sejam éticos ao mandarem seus manuscritos para a revista, sejam éticos ao fazerem associações com outros pesquisadores. Só coloquem no seu trabalho pessoas que, de fato, trabalharam naquela pesquisa. Aí, por fim, para concluir, né, tudo isso que eu falei aqui, eu tenho algumas sugestões de comportamento, quer dizer, para as pessoas, para vocês que querem publicar em revistas de alto impacto. A persistência é muito importante. Ler muito é muito importante. Treinar muito também é importante. O que é treinar muito? É escrever vários artigos, é escrever, corrigir. É sempre quase incansável nessa tarefa. É tirar muitas dúvidas, é perguntar. Aquilo que eu não souber, eu vou procurar saber. E, por último, essa eu coloquei hoje, acho que não está nas transparências que são disponíveis para vocês, mas um problema que eu vejo nas novas gerações é o aceitar críticas. Aceite críticas. A pessoa que está te criticando, ela pode até estar mal intencionada, mas você vai aprender muito sobre você com aquelas críticas se você receber de coração e ouvidos abertos. A gente aprende muito com as pessoas que nos criticam, embora não seja muito agradável ouvir críticas, eu reconheço. E, por fim,
Eu queria agradecer vocês pela atenção, a Charlotte, Daniel e Euraxis pelo convite, aos meus alunos que me deram aportes valiosos para escrever essa apresentação, e também a um colega de trabalho que eu tenho, que é o Andreas Gumbert, que me ajudou muito nessa parte de pré-print, discutir pré-print, porque eu não tenho ainda nenhuma experiência em publicar pré-prints. Eu coloco aqui meu e-mail, se alguém sintam-se à vontade para depois escreverem e tirar dúvidas. E é isso. Eu agradeço a atenção. Muito obrigada. Tivemos muitos comentários super positivos sobre ambas palestras, mas também, Miriam, gostaram muito das dicas que você compartilhou de compartilhar ferramentas gratuitas para ajudar a preparar os artigos. Foi muito bem avaliado. Obrigada a todos dois. Temos muitas perguntas já, então eu vou dar a palavra para o meu colega Daniel, que vai começar lendo algumas. Eu vou fazer primeiro aqui uma pergunta que foi feita logo no início, ou depois da apresentação do professor Valtencir, mas que a Miriam também pode endereçar, em relação à demora da revista para responder sobre a aceitação do artigo. Por que às vezes demora tanto? Se isso varia de artigo para artigo? Como é que funciona esse tempo de revisão da revista? Eu respondo ou quem responde? Pode comentar, professor, e aí se a Miriam também quiser complementar, pode ficar à vontade. Tá. Bom, eu tenho atuado como editor associado de revistas e também, mais recentemente, como editor-chefe de uma revista Frontiers in Biosensors and Biosensors, né? Chefe de especialidade, editor-chefe de especialidade. E esse é um tema bastante interessante, certo? A demora. A principal preocupação das revistas é responder da maneira mais rápida possível para o autor. Então, a premissa para essa nossa discussão é essa. A revista está interessada em responder da maneira mais rápida se o seu artigo é negado, para que você possa seguir com o seu artigo para outra revista, refazê-lo, reescrevê-lo e assim por diante, ou se ele vai ser, depois da avaliação pelos referis, se você precisa de revisões ou não. Então, a revista tem o maior interesse em que os artigos sejam processados da maneira mais rápida possível. O problema hoje, no mundo editorial, a nossa grande dificuldade é encontrar bons revisores, bons referis dispostos a darem parecer e num tempo hábil. Então, esse é o maior gargalo hoje dos atrasos da política editorial de qualquer revista científica, né? Então, veja, esses atrasos estão, na maioria das vezes, relacionados com o atraso da resposta dos referis. E não porque os referis não queiram ou queiram atrasar, não é por isso, mas o volume muito grande de trabalho que tem os referis acaba fazendo com que haja pequenos atrasos. Então, a gente tem aí os números mágicos na nossa área, digamos, exatas, biomédicas, engenharias. Por volta de 2 meses, 60, 70 dias, é um prazo limite para que você tenha uma resposta, se seu artigo foi para a revisão dos pares e voltou, certo? Se ele foi rejeitado imediatamente pelos editores, o que está acontecendo muito em todas as revistas, porque nenhuma revista mais consegue processar todos os manuscritos que chegam para ela, você é avisado imediatamente, é o que a gente chama de rejeição automática do artigo. Mas quando vai para referis, um prazo aí de 50, 60 dias, eu diria, é o prazo que você espera antes de contactar o editor de novo, pedindo um update, né? Atualizações sobre o status do seu artigo, tá bom? O principal gargalo é a escolha de bons referis dispostos e que possam dar seus pareceres em tempo hábil. Obrigada, professora Miriam. Eu diria a mesma coisa, quer dizer, o que a gente tem de maior dificuldade é encontrar revisores, na verdade, né? Você faz uma seleção, mas, inclusive, começou a acontecer uma coisa que é os revisores nem te respondem mais porque que eles não vão revisar. Então, isso começou a ser um pouco complicado. Eu diria que tem um problema que a gente ainda não discutiu e também não sei se cabe discutir aqui,
Esse sistema de peer review gratuito pelos pares pode se tornar um número e volume excessivo de revistas que a gente tem hoje, excessivo não, mas muito grande, pode se tornar, não sei, eu acho que ele teria que ser repensado, eu não tenho uma ideia de como fazer isso, mas eu acho que a gente tem um gargalo bastante grande aí nos revisores. Como editor, a gente trabalha muito para tentar fazer com que seja o mais rápido possível, agora nem sempre, não depende só de nós. Só para reagir, desculpa. Só um comentário, vale a pena mencionar que algumas revistas, inclusive das áreas médicas, já tentaram uma experiência de remunerar os revisores. Só que no modelo, como se tem hoje por assinaturas, onde o autor não paga pelos artigos, é impossível, não há receita para isso. Né? Por isso é que o Open Access é um modelo que veio para ficar. Todas as grandes editoras já têm as suas revistas no estilo Open Access, a Nature Scientific Reports, a American Chemical Society tem a CS Omega, por exemplo, e várias outras. Todas estão. Então, Open Access é um sistema que veio para ficar por vários motivos. O que nós temos que fazer é garantir a excelência desse sistema. Num sistema onde o autor paga, né, não o leitor, mas o autor é que paga, lógico, não com dinheiro do bolso, mas com dinheiro de projetos, como acontece na grande maioria dos outros países do mundo, você pode ter uma contribuição dessa APC, Article Processing Fee, para pagar os revisores. E aí o processo pode melhorar muito, tá bom? Principalmente em rapidez. Outro comentário pode ser questionado, obviamente, essas revistas em peer reviews, mas também isso, lembrem que é uma oportunidade muito boa para vocês revisarem artigos, e isso é muito formador. Então, quem já tem experiência e uma área de expertise, pode se candidatar para ser revisor nessas revistas de peer reviews, e assim, aprender muito sobre o funcionamento do mercado editorial. Sem dúvida. Outra pergunta, além do tempo, pergunta muito sobre os custos das publicações. Temos uma pergunta do Oscar, que gostaria de saber quando os custos para publicação em revistas classificadas A1, A2 são geralmente caros, existe alguma estratégia ou uma metodologia, um site com o intuito de encontrar revistas onde não tenha que pagar pelo custo da publicação, mas que mesmo assim tenha uma boa classificação tipo A4 para cima? E de maneira geral, se vocês querem responder um pouco sobre os custos, quem assume esses custos, como fazer quando não está previsto, etc. Quem começa? Posso falar um pouquinho, se você quiser. Então, as revistas que são A1, A2, que são da Elsevier, Taylor e Francis e Wiley, normalmente você não tem custos se você faz parte, não tem custos, né? Tem algumas dos Estados Unidos que tem, mas normalmente se você é sócio da associação, não paga. O custo que teria é para fazer a correção do inglês, que aí sim o orientador é que tem que ter essa provisão de fundos para pagar isso. As Open Access têm custos, e na minha área, pelo menos, elas custam muito caro. Tem a Frontiers, que um artigo sai por 1.200, acho que é francos suíços. Outro dia eu tentei submeter numa revista que chama Molecules, e custa 2.000 francos suíços. Isso, para nós, brasileiros, que não temos de onde tirar o dinheiro, é assustador. Agora, eu não sei se o Valtencir tem algum comentário diferente, mas, em geral, as que eu conheço não tem custo, as que eu publico. Então, veja, realmente há um equívoco, porque hoje em dia, o cenário atual, as principais revistas, eu diria em qualquer área, são ainda gratuitas. Quer dizer, essa é uma coisa que a gente tem que desconstruir, né? Na verdade, esse conceito. Veja, não existe nenhuma revista gratuita no mundo. Para ter acesso à revista, alguém está pagando. Quando nós temos acesso ao Web of Science no Brasil, por exemplo, ao PubMed, essa série de revistas, a sua universidade ou
na maioria dos casos, a CAPES está pagando a assinatura dessas revistas. Nenhuma revista é gratuita, certo? Porque todas as revistas têm um trabalho de editoração, impressão, impressão nem tanto, hoje praticamente nada, são todas online. Mas é um trabalho editorial muito custoso. Então, não existe revista gratuita. A diferença é que a maioria das revistas são pagas por assinatura, onde a USP, as universidades federais e principalmente a CAPES gastava centenas de milhões de reais por ano para ter acesso às nossas revistas. O que está acontecendo é que agora está mudando esse modelo, por pressões, né, bastante justificáveis, né? Quem paga a pesquisa científica, que é o contribuinte, não tem acesso aos resultados. Esse é o principal lastro, o principal argumento para o sistema Open Access. Então, começou a mudar e vai mudar, certo? O que vai mudar é só o modelo de negócio. Ao invés de ser por assinatura, quem paga é o autor. Então, veja, esse é o primeiro conceito que a gente tem que ter em mente. A segunda coisa, as taxas são caras mesmo, principalmente para a gente. Isso varia de 2.500, $2.000 até 4.500 euros, por exemplo, né? São taxas bastante comuns. É caro, certo? Mas quem paga isso? É o autor, com seu dinheiro do bolso? Não. Isso tem que estar embutido nos projetos, no grant, certo? Ou a universidade, ou a agência de fomento. Então, esse é o segundo ponto importante. Quem paga? Então, mudou o modelo. Ao invés de ser por assinatura, onde a instituição paga, são os autores que pagam. Terceiro ponto importante. $2.000 pode ser caro para a gente, né? Mas para muitos nos Estados Unidos e canadenses, para a Ásia principalmente, né? Eles estão acostumados e o dinheiro para a publicação está embutido nos grants, então não é um problema pagar para esses grandes players que a gente vê por aí, certo? Então, o que está acontecendo é a mudança no modelo de negócio das editoras, tá bom? Mas não tem nenhum artigo que seja gratuito, certo? Isso é importante a gente saber. Perfeito. Algumas perguntas surgiram também em relação à carta de resposta aos editores. Como a Miriam falou, nem sempre os editores ou os revisores vão ser completamente educados, mas temos que nos esforçar para sempre manter a etiqueta. E é mais uma pergunta técnica em relação a mandar essa carta em arquivo anexado no e-mail, como um documento Word ou PDF, por exemplo, diretamente escrita no corpo do e-mail, como talvez, se você não concordar com todos os apontamentos, qual é a etiqueta para discordar educadamente de algum ponto específico, como fazer essa resposta da melhor maneira possível. E aí a Miriam, se quiser começar, e o Valtencir depois complementando também. Tá. A minha sugestão é mandar a carta junto com o arquivo PDF do manuscrito, tudo junto. Então, o editor vai ler a resposta aos revisores e depois vai ver que o artigo foi modificado. Eu acho que as próprias revistas já apresentam esse modelo no site delas. Agora, como responder ao revisor quando você não quer fazer a modificação que ele sugere, aí eu acho que você tem que... É uma coisa a ser negociada junto com o orientador. O seu orientador vai saber dar uma resposta mais educada. Outro dia uma aluna minha falou, eu vou responder que o equipamento quebrou. Eu falei, não, você não vai responder isso. Nós vamos fazer a análise ou dizer que esse dado não era tão importante para ele entender. Então, eu acho que tem aí um traquejo que as pessoas vão ter que apresentar. E o que eu sinto é que os alunos, às vezes, quando eles fazem o modelinho de resposta, eles dão umas respostas assim que precisam de uma certa lapidação, né? Agora, eu não sei se eu esqueci algum tema, ou se a gente passa para o Valtencir e ele complementa. Não sei se parece que tinha mais coisa na pergunta. Não, era mais ou menos isso, a etiqueta mesmo na resposta e onde anexar, mas você falou perfeitamente. Valtencir, se quiser complementar. Exatamente o que a professora Miriam disse. Então, veja, postura profissional, ética e educação servem em todos os âmbitos da vida profissional e pessoal também. Então, primeira coisa, como responder, se é anexado, se é por e-mail. A grande maioria das revistas, você já tem as plataformas específicas para submissão e para revisão. Então, o website já te guia onde você vai anexar o artigo revisado, onde você anexa
a resposta, né, o response to the referees, ou o rebuttal to the referees, se for o caso. Isso já está bem claro no site de submissão. Então, isso não é um problema. Isso não é problema algum. Antigamente, a gente mandava por e-mail, né, para o editor. Sempre endereçando o editor da revista, e não os revisores. Né? Agora, lógico que o revisor pode ser mais educado, pode ser menos educado, pode ser mais polido, menos polido, pode ter bom senso, pode não ter bom senso. Da cabeça do revisor pode ser qualquer coisa. Cabe a nós, né, fazermos a revisão que a gente acha que é apropriada, que foi sugerida, e quando não é o caso, você diz que não concorda, educação lógica, não concorda com essa revisão por esses motivos. Isso é muito comum, né? Isso é bastante comum nesses processos de revisão. Então, não se preocupe em negar alguma revisão, alguma recomendação, né, que você acha que não se aplica, porque o editor pode ter entendido mal. Isso não é um problema, tá bom? Obrigada. Outro tema polêmico, Miriam, você diz que o autor deve ser a pessoa que de fato escreveu o artigo, mas os ouvintes estão preocupados, por exemplo, se o aluno, se for um aluno de mestrado, um doutorando, que geralmente possui baixa publicação, você acha que isso vai influenciar o olhar que o editor vai receber? E outra coisa, um supervisor está dizendo, não é melhor eu assinar e fazer o processo com o aluno do meu lado aprendendo, do que ele fazer o processo, ele ou ela fazer o processo e assinar o artigo? Então, é que eu acho que existe uma... Aí eles precisariam fazer o curso do Waltensir, eu concordo, porque assim, cada área tem a sua particularidade. Nas ciências humanas, o único autor é o aluno, o orientador não participa das publicações. Na nossa área, na minha área, né, eu acho que na do Waltensir também, normalmente o primeiro autor é o aluno de mestrado ou doutorado que foi para o laboratório, escreveu o artigo, e aí os demais colaboradores pela ordem de atividade na colaboração. Então, o segundo autor vai ser um outro aluno que o ajudou na colheita dos dados experimentais, ajudou a corrigir, e na minha área, normalmente, o orientador é o último autor. Tá? Então, eu sou sempre a última autora dos artigos, a menos que eu tenha escrito aquilo tudo. Claro que há controvérsias e há discussões, mas a gente costuma trabalhar assim. E o ideal, eu acho, é que o aluno de mestrado e doutorado se treine para escrever o artigo, né? Então, ele tem que fazer, ele tem que começar de alguma forma. E o orientador vai dizer, vai guiar para aquilo ficar da melhor forma possível. Mas eu acho que, na minha opinião, pelo menos na minha área, os alunos têm que escrever. Não os de iniciação científica, mas a partir do mestrado e doutorado eles escrevem. E Perfeito. Perfeito, muito obrigado. Eu vou fazer aqui uma última pergunta, tem muitas aqui a mais, mas infelizmente a gente já ultrapassou um pouquinho do tempo. Eu vou fazer uma pergunta aqui tentando fechar, juntando um pouco de várias perguntas que surgiram. Muitos pesquisadores iniciantes, ainda com receio, às vezes, de publicar numa revista de alto impacto, perguntando justamente como chegar lá. E aí algumas perguntas, por exemplo, acerca do que tem mais peso, você citar um paper de maior qualidade, para você fazer um artigo de maior qualidade, você cita artigos mais recentes de revistas de alto impacto ou de autores com mais índice de citação? Existe alguma fórmula para isso? Para tentar juntar mais a uma outra pergunta, em relação à falta de recursos, quando não se tem muitos recursos para desenvolver talvez uma ciência que seja na fronteira do conhecimento, como driblar esses obstáculos e ainda assim conseguir escrever um artigo com uma qualidade boa? Aí o Waltensir, se quiser começar, e depois a Miriam complementar também. Então vamos lá, primeira parte. Muito interessante essas perguntas. O processo de citação e referenciamento tem uma lógica, certo? Veja, para qualquer artigo que a gente escreva, há, com certeza, dezenas e centenas de artigos anteriores que a gente poderia citar. Nós não podemos citar todos. Então, existe uma lógica. No nosso curso, a gente, então, vai falar do processo de citação e referenciamento com base nessa lógica. Por exemplo, se você sabe escrever uma boa seção de introdução, onde está o grosso das citações, ali tem uma lógica, né?
Você começa a introdução com a parte de contextualização, depois você fala dos gaps e problemas, depois você fala do estado da arte, o que tem de mais novo, né? Pode ser até uma estrutura de parágrafos com cada uma dessas partes. O último parágrafo da introdução sempre traz o objetivo, né, do seu artigo. Então, veja, isso já te dá uma dica do que citar. Então, artigos mais antigos, você vai citar também, né? Quando você fala de contextualização. O trabalho começou lá atrás, assim por diante. Você vai citar também os mais recentes, aquele que foi publicado ontem, semana passada, quando você vai falar do estado da arte, onde está a fronteira hoje, certo? Entre os mais antigos, os seminais, e os mais recentes, existe uma infinidade de artigos ainda. E aí vale a pena você olhar, sim, sem preconceito, para esses artigos que receberam muitas citações. Não é à toa que esses artigos receberam 3, 4, 5 mil citações. Então, podem ser grandes artigos que deram uma contribuição muito grande para a área e que vale a pena ser mencionado, sim. Certo? Então, quando você... Existe um link muito grande entre escrita, citação, escrita, estrutura de artigos científicos, é isso que a gente tenta deixar claro nos nossos cursos. Então, conhecendo o que é o processo de citação e referenciamento, essa dúvida se acaba, tá bom? O segundo ponto, o Daniel me corrige aí, você pergunta. Custos de pesquisa de alto nível, né? Então, veja, a grande e boa surpresa é de que fazer pesquisa de altíssimo nível custa tanto quanto, ou até menos do que fazer pesquisa de péssimo nível, certo? Não existe uma correlação entre pesquisa de alto nível e pesquisa mais do mesmo em relação de custos. É lógico que tem pesquisas que são mais caras, dependendo se você precisa de grandes equipamentos, grandes estruturas ou infraestrutura, mas isso não tem nada a ver. Eu posso ir para o melhor laboratório do mundo e fazer pesquisa de péssimo nível, porque isso depende do pesquisador. Então, por isso que a primeira coisa a embutir nos nossos alunos de pós-graduação, professores mais novos, é a necessidade de fazer pesquisa de alto nível, buscar uma coisa inédita. Lógico que o risco é enorme. Quanto mais ciência de alto nível você faz, maior o risco de não dar certo. Por isso que a gente não tem que se guiar só por numerologia. Quero publicar um monte, muito mais, muito mais. Já tem muita gente publicando muito artigo no mundo que não serve para nada. Você tem que ser diferente, porque lá na frente vai fazer diferença. Mesmo que você publique muito menos artigos, mas com contribuições muito mais relevantes na fronteira do conhecimento, lá na frente você vai ter um reconhecimento muito maior do que quem publica um monte de artigos que não servem para nada. Tá bom? Perfeito. Miriam, se quiser complementar para a gente já depois fechar. A primeira pergunta, a primeira resposta do Valtencir, eu não teria nenhum adendo a fazer. Com a segunda, eu não concordo muito. Eu concordo em partes, mas infelizmente, pelo menos na minha área, para fazer pesquisa de alto nível, eu tenho que ter um suporte de equipamentos e análise que custa caro e que eu tenho que ter laboratórios de ponta montados. Então, assim, para eu ter competência ou para eu competir com quem publica internacionalmente, eu tenho que ter uma infraestrutura de alto nível. Então, nem sempre, quer dizer, eu consigo fazer pesquisa de alto nível com pouco dinheiro. Então, na área da física, se eu tiver grandes ideias, mas na minha área, que é uma área eminentemente prática, eu preciso de um bom equipamental de laboratório. Nesse aspecto, eu vejo uma vantagem, por exemplo, do pessoal do estado de São Paulo, pelo menos antes, que tinha a FAPESP, que fazia grandes projetos de melhoria de infraestrutura. Então, assim, eu reconheço que alguns estados do Brasil, mais ao norte, têm um pouco mais de dificuldade. O que eu sugiro nesse caso é fazer associações, entendeu? Procurar algum pesquisador de outro estado que esteja disposto a fazer associações. Mas eu acho, pelo menos na minha área, para a gente conseguir fazer pesquisa de alto nível, prática, né? Que é uma área eminentemente prática minha, experimental, eu quero dizer, eu preciso sim ter uma infraestrutura que tenha competição, que consiga competir com as infraestruturas de instituições internacionais. Nem sempre consigo, mas tenho que ter.
Muito obrigada pelas respostas. Eu queria também agradecer aos nossos 2 palestrantes pela participação e pelas apresentações que foram muito elogiadas pelo público. Agradeço também ao meu colega Daniel e todos os participantes de hoje. Fiquem atentos aos nossos próximos webinários. Daqui a um mês falaremos de como melhorar seu CV com um avaliador de projetos europeus para falar do ponto de vista acadêmico e com a responsável dos recursos humanos do Centro de Pesquisa da L'Oréal, no Brasil, para compartilhar a visão do setor privado. Preparamos ainda uma surpresa, trazendo um 5º webinar nessa série, que acontecerá em outubro, sobre como criar oportunidades nos setores não acadêmicos. Vocês vão receber todas essas informações por e-mail. Muito obrigada a todos e tenham uma boa tarde. Obrigada. Tchau.